sobretudo quando a gente não está numa situação formal, nem de aula e nem de uma conferência, eu acho que perguntas e respostas são muito mais interessantes e estimulantes do que eu ficar falando de alguma coisa que eu não sei se vai interessar a vocês. Eu tive arranca-rabos seríssimos com o Eduardo e o pessoal da organização aqui, para que eles me definissem o que exatamente eles gostariam que eu falasse. Mas, apesar de vários contatos, isso ficou um pouco nebuloso. Em todo caso, para, digamos assim, esquentar os neurônios, eu coloco algumas questões, algumas premissas, e talvez depois, quem sabe, com sorte, pelo menos uma vez na vida, antes de me aposentar, a gente consegue conversar, trocar ideias e não só eu ficar falando, não é? Monologando. Então, olha, fluxos culturais. Eu fiquei me perguntando por que será que esse tema é interessante para eles? De onde que surgiu essa pergunta? Fluxos culturais. E eu me dei conta que poderia ser, digamos, uma de três razões, um de três motivos, né? Um de três preocupações, se é que eu me lembro do terceiro, de dois eu me lembro, uma de três preocupações que poderiam ser enunciadas da seguinte maneira, né? Fluxos culturais. Para que me serve? Bom, primeiro, servem para me alimentar. Servem para eu retirar alguma coisa daí, não é? Isso é muito importante. A criação, vocês estão cansados de saber, ela não cai do céu. Ela é extraída do acúmulo de conhecimento, de práticas, de propostas que antecederam a gente, não é? Sob esse aspecto, algumas iniciativas recentes de considerar a propriedade intelectual como uma miragem, na medida em que a ideia é fruto de todo mundo, não é? A ideia ser fruto do mundo, é interessante essa ideia. O único motivo pelo qual eu sou contra essa proposta é que ninguém pensa em abolir a propriedade industrial do design, dos remédios, do não sei o quê. Todo mundo quer acabar com a propriedade intelectual das ideias. Quer acabar com a propriedade intelectual dos músicos, dos teatrólogos, etc, etc, etc. É sempre assim. Tem sido sempre assim. O trabalhador intelectual é o primeiro a ser chamado a pagar o pato. E essa é uma questão muito séria, não é? Vamos abolir todos os outros direitos culturais, e aí pensaremos em abolir o direito intelectual, a propriedade intelectual da ideia, da criação, etc. e tal. Mas tudo bem. Então, para que serve um fluxo cultural? Para eu saber de onde eu vou retirar uma ideia, de onde eu vou me alimentar. A segunda questão, para que serve um fluxo cultural? Antes ainda de eu formar uma ideia, antes de eu fazer uma proposta, seja de design, de arquitetura, escrever um livro, pintar um quadro, não é? A primeira função de um fluxo cultural é de formar o meu gosto. O que adianta eu, digamos, saquear, porque a palavra é bem essa, e não é uma palavra feia. De que adianta eu saquear um manancial de ideias em busca de uma proposta, de uma forma, etc. e tal, se eu não sei quais são os meus vetores de orientação? Em outras palavras, se eu não sei qual é o meu gosto. Bom, e o que é gosto? O que significa gosto? A melhor definição que eu jamais encontrei de gosto não é do século XXI, não é do século XX, nem do século XIX. É bem antiga, é uma definição do Montesquieu, que é um cara que, grosso modo, nem sobre arte e cultura se interessou de maneira direta, não é? Ou a maior parte da vida dele. Você sabe que o Montesquieu é um desses autores aos quais a gente deve essa coisa inexistente no Brasil, que é a divisão dos três poderes, não é? O executivo, o legislativo e o judiciário. Não é? Ele é um autor que escreveu sobre isso e que defendeu isso, e o Brasil até hoje não aprendeu, porque no Brasil não existe independência entre esses três setores. Mas tudo bem. A gente deve a ele um enorme esforço nesse sentido. E quando
quando os enciclopedistas, os iluministas básicos, pensaram, então, em fazer a enciclopédia, pediram ao Montesquieu para escrever um artigo, como pediram a tantas outras pessoas. E a resposta dele é uma daquelas que mais me emociona como intelectual. Ele disse, olha, eu não vou escrever sobre aquilo que eu sei. Essa história de divisão dos poderes, de Estado, eu não sei mais o que, papai, eu já escrevi. Não quero mais saber disso. Vocês encontram isso no lugar onde está. Eu quero escrever sobre uma coisa que eu não sei. E aquilo que ele não sabia era o gosto. O que é o gosto? Para que serve o gosto? Como se forma o gosto? E ele reconhece, né, na resposta que ele dá ao D'Alembert, que havia convidado ele, era que ele se arrependia de até um momento bem adiantado na vida dele, não é? Quer dizer, isso naquele momento era volta dos seus 33, 35 anos, ele nunca tinha dado a devida importância a Notre Dame, que ficava ao lado da casa dele. Ele foi fazer uma viagem à Itália e ele prometeu a ele mesmo que na volta ele iria começar a prestar atenção a essas questões, as questões da arte, as questões da cultura. Mas ele parte desse ponto, então, o gosto, o que é isso, para que serve? E a definição que ele dá de gosto é importante para que a gente trabalhe nas áreas em que eu imagino que vocês trabalhem, as áreas que a gente trabalha. O que é o gosto? O gosto é a capacidade de definir com presteza e fineza, a medida do prazer que cada coisa ou objeto pode nos dar. Isso é o gosto, não é? O que é ter gosto? É ter a capacidade de distinguir. Mas não distinguir depois. Se o sujeito vai assistir o filme, sai do filme, encontra com um amigo, gostou do filme? Não sei. Vou pensar. Amanhã eu digo. Tá bem. Indica reflexão, indica meditação, ele não quer arriscar um palpite, ele vai pensar. O problema é que, geralmente, é no tipo de vida que a gente leva, no fluxo de vida que a gente leva, essa reflexão fica para um dia de São Nunca. E a pessoa vai ver um filme, ou vai a uma sala de exposição, vê uma exposição, ou aprecia alguma coisa qualquer na rua e não sabe se gostou ou não. Por quê? Porque não tem a capacidade de distinguir. E aí é que entram duas coisas importantes, não é? Com presteza. Tem que ser na hora. Você bate os olhos e fala, gosto, não gosto. Não é? E com fineza. Quer dizer, com argúcia, não é? Com sutileza. Qual é a medida que aquela coisa me dá em relação àquela outra coisa que eu já vi, ou que eu conheço, ou que está ao lado. Não é? A medida do prazer que cada coisa nos dá. Se vocês quiserem tirar a questão do prazer da discussão, que seria uma pena, não é? A gente tira, por enquanto. Na época em que o Montesquieu estava escrevendo essas coisas, o prazer era um grande tema. A humanidade tinha vivido até ali esquecida ou não tinha alcançado o patamar de colocar o prazer como uma das dimensões do ser humano. E ele põe. E ele baseia todo o curto estudo que ele fez sobre o gosto, que ele não chegou a terminar em vida, né? Ele morreu antes de terminar, são anotações que ficaram, alguns capítulos mais desenvolvidos, outros menos, né? Ele pôs, e é uma coisa fantástica que ele tenha posto, é uma das primeiras irrupções da ideia do prazer na nossa cultura ocidental, não é? Mas vamos voltar lá, então. Eu não posso, ou não adianta nada, eu conseguir identificar um manancial cultural, um leito antropológico cultural, não é, da onde eu possa retirar as minhas ideias, a minha inspiração, não é? Se eu não souber primeiro qual é o meu gosto, qual é a minha capacidade de distinguir, qual é a medida que eu atribuo às coisas no sentido do prazer que elas podem me dar. Então, o fluxo cultural, em princípio, serve para esses dois grandes propósitos de início. Não é? Eu me encaixo num fluxo cultural, então, encaixando num fluxo cultural, por exemplo, aderindo a um determinado gosto, não é? Obviamente eu rechaço o outro, e, num segundo momento, eu vou utilizar esse fluxo cultural. Bom, qual é a questão que se coloca hoje em dia, para nós, no século XXI, com essa ideia? Eu estou abreviando muita coisa, depois, se surgirem perguntas, a gente volta e tenta esmiuçar.
Estou abreviando muita coisa, mas qual é a questão que se coloca hoje no século XXI? Nós estamos no século XXI. É verdade que muita coisa que a gente vive, não é, foi definida com critérios do século XIX, baseada em ideias do século XVIII e praticada por pessoas do século XX. A universidade está entre elas, mas isso é outro problema. Vamos fazer de conta que a gente não sabe disso, né? Vamos passar uma série de coisas e nos perguntarmos logo de cara, então, como está a questão dos fluxos culturais hoje, em comparação a algum momento do passado? Se eu fosse comparar os fluxos culturais hoje com o próprio momento do Montesquieu, seria uma facilidade monumental, não é? Na época do Montesquieu, praticamente havia um único fluxo cultural. Aí, o que a gente entendia por fluxo cultural naquele momento? Um corpo de ideias, de propostas e de sensibilidade. Essa é outra palavra-chave, não é? Que ao longo de todo o século XX, aqui na USP, por exemplo, não se tocou muito nessa palavra. Era uma palavra feia, porque era individualista. As pessoas não têm sensibilidade, elas têm dever cívico, dever político, sei lá o quê. Não tinham sensibilidade nos anos 60 e 70. Né? Mas, enfim, na época do Montesquieu, o fluxo cultural era esse conjunto de ideias, de propostas, de sensibilidade, não vou dizer único, porém relativamente uniforme. Em outras palavras, à época do Montesquieu, falsificando um pouquinho os dados da questão, não é? Havia público. Havia público dos fluxos culturais. Público de arquitetura, público de arte, público de música. O que é público? Público é uma coisa muito longe do uso que se faz hoje em dia dessa palavra, né? Há várias palavras que não deveriam ser citadas em vão, não deveriam ser usadas em vão. Público é uma delas, né? O que é público? Público é um conjunto relativamente homogêneo de pessoas com práticas e comportamentos relativamente homogêneos. E recorrentes. A pergunta, por exemplo, qual foi o público da Bienal na última edição? Ela rigorosamente não tem sentido. Porque a gente sabe que o público, entre aspas, da Bienal, na última Bienal, é um amontoado de pessoas que vêm das mais variadas esferas, muito provavelmente não foram à Bienal anterior e não iriam ou não irão à Bienal seguinte. A gente usa a palavra público de maneira muito solta, né? Público é uma coisa séria. Por isso que a gente fala muito frequentemente de formação de público. Não há público que possa ser formado, se é que o público pode um dia ser formado, né? Se você não trabalhar com essas ideias de grupo homogêneo de pessoas. O que é o grupo homogêneo de pessoas? Pressupõe um certo grau de educação, pressupõe um certo grau de conhecimento, pressupõe a participação dentro de uma certa faixa etária relativamente homogênea, né? Com práticas recorrentes. Quantas têm que ser as práticas recorrentes para que um grupo de pessoas possa ser chamado público? Varia de país para país. Na Europa se supõe que um público de literatura é aquele que é capaz de ler 20 livros por ano. No Brasil é aquele que é capaz de ler 4 livros por ano. Tudo bem, os números variam. O que importa é que você estabeleça um critério. Então, na época do Montesquieu, os fluxos culturais, como os públicos, eram relativamente estreitos, quase unívocos. Era um fluxo, 2 para a música, 2 para a arquitetura, não é? Mas, na verdade, isso se acabava convergindo para uma coisa muito bem definida, não é? Muito bem definida, em artes, em música, em o que fosse, não é? À medida que você caminha para a nossa época, e sobretudo a partir do século XIX, com a Revolução Industrial, com o aparecimento do jornal, não é? Com a abertura dos museus. É bom não esquecer, por exemplo, que o Louvre foi um museu fechado, enfim, um lugar que guardava obras, fechado à maior parte da população, aberto apenas àqueles que o possuíam, aos pesquisadores, aos artistas, aos letrados, enfim, aos que podiam entrar lá. O museu não era propriamente um lugar de divulgação, mas era um lugar de preservação. Um lugar de patrimônio. E como vocês sabem, não é? Patrimônio
é aquilo que é retirado de circulação para ser preservado. Insisto nesse conceito porque ele é extremamente problemático em relação a museus, a ideia de Brasil, de política cultural, seja o que for, não é? Patrimônio é aquilo que é retirado de circulação. É grave a questão, é aquilo que é retirado de circulação para ser preservado. Então, até a Revolução Francesa, o Louvre era fechado. Você só entrava lá com autorização. Assim como também eram fechadas a maior parte das bibliotecas. Com a Revolução Industrial, com uma imprensa surgindo forte, não é? Com a iniciativa, por exemplo, da prática dos folhetins, que são os grandes escritores escrevendo periodicamente nos jornais, publicando seus romances em séries, em episódios, não é? Com as viagens, não é? Com a luz elétrica, com o trem, com o barco a vapor, os fluxos culturais começam a se intensificar. Há mais fluxos culturais e dentro de cada fluxo cultural, dentro de cada linha, né, os componentes se abrem sempre mais e sempre mais. A ponto de a gente chegar hoje, e eu não sei mais quanto tempo me falta, você me avisa? Tá bom. A ponto de nós chegarmos hoje e termos já criado uma palavra, uma expressão específica para designar essa situação, que é uma expressão já consagrada nos documentos oficiais da Unesco, é uma palavra que dirige ou que se diz ou que se imagina que ela poderia dirigir políticas culturais, que é a expressão diversidade cultural. Não é? Nós vivemos hoje numa situação de real diversidade cultural. O que significa isso? Nos termos que vocês mesmos escolheram para a gente discutir. Fluxos culturais que vêm dos mais diferentes pontos, se encaminham para os mais diferentes pontos, muitos dos quais ignorados, não é? Causando as mais distintas reações. Não é? Diversidade cultural. Qual que é o primeiro efeito da diversidade cultural? O gosto de cada um de nós, hoje em dia, se forma relativamente ao acaso. Ou, se vocês quiserem, muito mais ao acaso do que se formava na época do Montesquieu, ou do que se formava na época dos meus pais, ou mesmo do que se formava na minha própria época. O que eu quero dizer com isso? Qual é a consequência disso? Nos anos 60, 70, no Brasil, era bastante provável que um grupo relativamente homogêneo de pessoas, ao longo de 6 meses ou um ano, lessem mais ou menos os mesmos livros, vissem mais ou menos os mesmos filmes, fossem mais ou menos as mesmas exposições de arte e, portanto, tivessem mais ou menos os mesmos assuntos para discutir a respeito. Hoje, mesmo dentro de um grupo relativamente homogêneo, que, portanto, não é mais um grupo relativamente homogêneo, não é? A possibilidade de você encontrar 10 pessoas que tenham lido os mesmos livros ao longo de 6 meses e um ano é remota. A possibilidade de você encontrar 10 pessoas que tenham visto os mesmos filmes ou a maior parcela de um grupo de filmes é remota. A pessoa vai ao cinema, a pessoa tem TV a cabo, a pessoa tem aluguel de DVD, a pessoa viaja, ela vai para Montevidéu e vê um filme que aquele que ficou aqui não vê. Ah, mas o filme vem aqui depois. É verdade, o filme vem aqui depois. Nos anos 60, com a ditadura, a gente tinha que ir para Buenos Aires para assistir filmes que aqui não podiam passar. Hoje, parece que a ditadura está mais branda, a gente não nota mais tanto a presença da ditadura. Então, os filmes tendem a vir. Mas é mais ou menos inútil que os filmes tendam a vir, porque os fluxos culturais são tantos, ele vem, mas as pessoas não chegam lá. Isso é diversidade cultural. Diversidade cultural é exatamente o fato de não haver mais um feixe, não é, cultural privilegiado a ser destacado, a ser isolado. Então, vamos dizer coisas banais, né? A ópera não é mais um fluxo cultural privilegiado. O concerto de música clássica não. Por quê? Porque tem a balada, porque tem o show de música popular da Ivete Sangalo, disso, daquilo, daquele outro.
porque existem as tribos. Talvez você já tenha estudado isso em antropologia cultural, não é? Existem as tribos, e que fala tanto, por exemplo, Michel Maffezoli. Tribos largamente espalhadas e altamente explodidas, não é? Fragmentadas. Tribos, vamos supor, numa cidade como São Paulo, de 15 milhões de habitantes, tribos de 20 pessoas, tribos de 30 pessoas, não é? Monomaníacos, como se dizia na época daqueles que escreveram as primeiras utopias, em Fourier, não é? Monomaníacos. O que é monomaníaco? Tem uma mania, não é? Gruda ali em cima. Não é? Grupos que se dividem para cada um usufruir a sua mania, que conversa pouco ou nada com a mania do lado. Bom, como é que eu formo o meu gosto nesta circunstância? Não é? A universidade não forma gosto. Ainda no final da década de 90, eu fiz aqui na USP uma pesquisa sobre práticas culturais dos estudantes da USP, para ver primeiro qual era a influência da USP na formação cultural dos estudantes, né? Pegar o estudante quando ele entra e quando ele sai, e o que os estudantes faziam de cultura aqui, e naquele momento o quadro foi difícil, foi completo. Nem a USP influenciava no gosto cultural, porque o aluno já chegava com um gosto cultural formado e sofria pouco desvio da média aqui dentro, né? Como a própria prática cultural dos estudantes da USP era complicada. Depois a gente pode discutir o que significa prática cultural ou não, né? Mas, enfim, voltando então, nós estamos numa situação onde os fluxos culturais existem lado a lado, muito frequentemente como paralelas que só vão se encontrar no infinito. Como é que eu formo o meu gosto a partir daí? Bom, obviamente eu vou entrar num desses. A diferença é que eu entrando num desses, aquilo que eu deixo de lado é muita coisa quando comparada com a situação de uma pessoa que entrava num fluxo no século XVIII e deixava muito pouca coisa de lado. Ele participava do manancial cultural da sociedade do momento. Hoje em dia, o que nós temos é um surplus, é um excesso, né, de bagagem cultural enorme, sob esse sentido, de bagagem não aproveitada. Não leve as minhas palavras a mal. Eu não estou propondo que os museus reduzam as suas exposições, embora talvez pudesse ter sentido nisso. Eu não estou propondo que se produzam menos filmes, embora talvez pudesse ter um sentido nisso, né? Eu não estou propondo que se façam menos livros, embora talvez pudesse ter um sentido nisso, né? Se vocês querem ter um dado concreto a respeito desses fluxos que se multiplicam, etc. e tal, nos anos 40, a tiragem média de um livro que não fosse best-seller ou acadêmico no Brasil era de 4.000 exemplares, com uma população do Brasil de aproximadamente 40 milhões. Hoje em dia, com uma população que se aproxima dos 200 milhões, olá, Calil, tudo bom? Com uma população que se aproxima dos 200 milhões, a tiragem média de um livro que não seja livro de texto ou best-seller é de 1.500 exemplares. Vocês querem maior demonstração numérica da variação, da proliferação dos fluxos culturais do que esse? Nós temos agora muito mais, esqueci agora, me disseram ainda ontem, anteontem, eu vi em algum lugar, a quantidade de títulos publicados no Brasil no último ano. É assombrosa, é assombrosa. No entanto, da maior parte dos livros, de cada um se tira a média de 1.500 exemplares. Em 1940 eram 4.000 exemplares. Então, vejam a situação, pensem nas consequências disso, não é? Para aqueles dois campos, aqueles dois objetivos que eu comentei com vocês de início, para os fluxos culturais. Não é? Daqui, da onde eu vou retirar a minha ideia, em outras palavras, aonde eu vou me afiliar, não é? Como que eu vou ser reconhecido? E como é que eu vou formar o meu gosto? Não é? Eu poderia lembrar a vocês ainda, ou fazer uma pergunta, né? Por que hoje em dia não tem mais, ou quase nenhum, não tem mais manifestos de movimentos artísticos? Porque você já não consegue mais agrupar 20 pessoas ao redor de uma mesma ideia. Que era mais ou menos aquilo que os dadaístas reuniam no bar que eles se
onde mostrava suas coisas lá na Suíça e tudo mais. 20 pessoas. Você não consegue mais encontrar 20 pessoas para compartilhar um mesmo ideário estético, cultural ou o que for, não é? Ainda que essas pessoas saibam qual é o seu ideário estético, hein? Um exercício que eu proponho para vocês, aqui, tá? 5 minutos? Ah, já foi? Então tá bom. Eu vou para Gugui. Um exercício que eu proponho para vocês, que eu acho heuristicamente muito interessante, muito estimulante, é que vocês tentassem definir o gosto de vocês. Qual é o meu gosto? Em que é que ele se baseia? Por que eu gosto disso e não daquele outro? Aonde eu me encaixo? Qual é o meu fluxo? Claro que alguém poderia me dizer, mas essa abordagem é velha. Por quê? Porque hoje em dia o que prevalece é o trânsito entre os fluxos. É verdade. Mais ou menos é verdade. A rigor, hoje em dia não tem mais muito sentido aquela discussão antiga, e aqui para entrar num ponto de indústria cultural que vocês pediram, não tem mais muito sentido hoje uma divisão estrita que vigorava nos anos 60 do século passado, por exemplo, entre cultura erudita e cultura de massa e cultura popular ou inferior ou o que for, ou subalterno ou o que for. Há uma mistura enorme dos tipos, dos gêneros, dos temas. A circulação é a norma. Quem define fluxos culturais? O mercado. Deixa eu dizer mais uma outra coisa para vocês. Não tenho nenhuma aversão e ojeriza de princípio ao mercado. A cultura e a arte, desde que ela existe e tirou as suas forças do mercado. Isso não me impede de dizer que quem focaliza, quem faz convergir fluxos culturais hoje é o mercado. Mas, ao lado do mercado, existe esse outro lema, que eu acho que vocês reconhecem, não é? Que é o trânsito entre os fluxos. O constante câmbio, a constante passagem de um fluxo para o outro. Qual é o único problema que isto... Bom, isso provoca o surgimento de estilos compósitos, né? A própria pós-modernidade, como estilo compósito, não sei se depois a professora vai concordar comigo, é um indício dessa situação. Não há mais por que você definir, fechar a sua opção por um código estritamente colocado, né? Você tem os estilos heteróclitos, né? E do outro lado você tem, e isso também não deixa de ser um problema, pessoas que não têm o pleno controle do seu gosto, que não conseguiram definir e não conseguem definir com presteza e fineza, né, a dimensão do prazer que cada coisa lhes dá. O que faz com que, a rigor, muitas coisas ou quase todas as coisas deem igual prazer. Ou muitas coisas ou todas as coisas deem igual desprazer. Acho que para levantar a questão, é isso.